Sejam bem-vindos, meus amores, a mais um Conta pra Ive. E o assunto principal do programa de hoje vai ser astrologia. Adoro! E para isso eu chamei Reisla Rabelo. Ela é astróloga e mentora de propósito, mestre em Direito e Justiça Social. Atuou como advogada trabalhista antes de realizar uma transição na carreira para a astrologia. Hoje ajuda pessoas em crise profissional a se reconectarem com seu propósito, recuperarem a confiança e se alinharem com a sua missão de alma. Reisla, muito obrigada por ter aceitado, né, vir aqui no Conta pra Ive. A gente já bateu altos papos aqui, ela já me falou de mitos, várias coisas interessantes sobre astrologia. E é isso, a gente vai ter um papo muito gostoso aqui hoje no Conta pra Ive, né? Ive, eu tô muito feliz com o convite. Sempre que eu tenho uma oportunidade de falar de astrologia, como a gente estava dizendo, que é uma ferramenta incrível, às vezes muito subestimada, Sim. que pode ajudar muitas pessoas a se encontrarem, se reconectarem, terem mais autoconfiança, autoestima. Eu venho com todo prazer, então eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui. Que isso, você falou que você é apaixonada pela astrologia, né? Você fez uma transição de carreira, pelo que nós falamos aqui, você era advogada, né? Exato. E hoje você atua como astróloga. Já tem quanto tempo, Reisla? Eu sou astróloga há 3 anos. Há 3 anos? Exatamente. E conta pra gente como é que foi essa transição, como que você se descobriu astróloga, esse amor, né, pela profissão. Então, como a gente estava falando, né, existe uma idade que é os 29 anos, foi quando eu fiz minha transição de carreira, que é conhecido como retorno de Saturno, que é quando é o encontro com o propósito. Aham. E o que acontecia é que até chegar nos meus 29 anos, eu já vinha numa crise profissional. Eu era advogada, tinha chegado no mestrado, sentia que tinha feito tudo certo, mas parece que mesmo fazendo tudo certo, eu não estava satisfeita. Faltava um pedaço ali, né? Um pedaço. E é uma dor silenciosa, né? Ainda mais para uma capricorniana, como eu disse, sou apaixonada por trabalho. Eu olhava para aquilo e dizia, tá, é uma dor silenciosa, porque se você vai falar para uma pessoa, ela vai falar, tá, mas você tá fazendo tudo certo, né? Tem uma profissão, um bom escritório, né? Como assim você não tá realizada? E foi nessa dor silenciosa que eu fui buscando ferramentas para me conectar comigo mesma. Porque foi quando eu percebi que mesmo tentando achar profissões ali fora, né? Porque muita gente faz isso quando tá um pouco mal com a própria profissão. Começa mentalmente a pensar assim, que tipo de profissão eu ia gostar de ter? Aham. Que tipo de talento eu tenho? E depois de me questionar muito, eu entendi. Eu acho que o chamado é para dentro. Então, buscando muitas ferramentas, eu acabei esbarrando com a astrologia e foi ela que me deu a resposta para aquilo que eu estava buscando, né? A resposta do meu propósito profissional, que era justamente ser astróloga. E você já tinha feito antes, por exemplo, seu mapa astral, você acompanhava questões de signos, mesmo quando você atuava como advogada, ou não? Você não tinha essa ligação com a astrologia? Tinha? Eu tinha, porque assim, na faculdade, eu morei com uma das minhas melhores amigas que amava astrologia. Uhum. E ela fez primeiro um curso de astrologia e leu meu mapa. Uhum. E foi ali a primeira vez que eu falei, gente, isso dá muito certo mesmo, porque tá muito igual aquilo que a gente tava falando. Meu signo é Capricórnio, eu realmente sou assim, tem alguma coisa aí mais profunda. Uhum. E foi a partir daí que eu comecei a ver a astrologia como uma ferramenta séria, me apaixonar por ela e me aprofundar nos estudos mesmo. O que eu tava contando pra Reisla é que eu falei com ela o seguinte, que não tem como não existir essa questão da astrologia, de signo, porque eu sou taurina e eu sou 100% taurina do que falam sobre o meu signo. E assim, então isso, eu tava falando sobre ela também, sobre coincidência, que eu acho que não existe coincidência, né? É muito... Você para pra pensar, o taurino é a cara de touro, no meu caso. Minha mãe é leonina, ela é a cara de leão. Tudo que você lê sobre leão, você fala, gente, é minha mãe. Minha prima geminiana é tudo que tá falando sobre gêmeos. Como é que é uma coincidência, então, se todo mundo que tá ali naquele signo realmente tem tudo a ver com o que está falando sobre o signo? Você estava explicando que é uma coisa que rege sobre os planetas, não é isso que você estava me explicando? Exatamente. A gente não vê nada dentro da linguagem da astrologia como coincidência. Foi como eu te disse, a gente fala de sincronicidade. Sincronicidade é uma conexão de eventos, né? Uhum. Então, para você entender a astrologia, você precisa entender que você está conectada a tudo que existe, até aos astros. Uhum. E como eu te disse, para mim, o mapa astral é a maior prova de que Deus nos ama muito. Porque ele diz assim, olha só, você vai lá, você vai descer desse planeta, vai experienciar ser um ser humano, e eu ainda vou te dar um manual de instruções para caso você se perca no meio do caminho. Uhum. E esse signo que a gente fala, né, como sendo o nosso, que é o signo solar,
ele tem muito a ver com também aquilo que a gente vai desempenhar na vida dos outros. Então não é só sobre uma característica que a Ivy traz como taurina. Certamente, se você for perguntar aos seus amigos, aos seus familiares, muito de você ser taurina é parte do que eles aprendem com você. Que, como a gente disse, né, touro é sobre estabilidade, sobre confiabilidade, sobre aquela pessoa firme, a pessoa que, se ela começa um compromisso, ela vai até o fim. Então, muitas vezes, nós estamos aqui para nos realizarmos, mas a gente faz parte de um coletivo. Enquanto você se realiza, enquanto você é seu signo, enquanto você pega isso com orgulho e manifesta a sua essência com orgulho, você está cumprindo a sua missão com as outras pessoas também. E é isso que a gente chama de propósito. Às vezes a gente olha o propósito como algo muito grande, né? Propósito como, meu Deus, uma grande ação no mundo. Mas cada um tem o seu. E a primeira chave para encontrar o seu propósito é amar quem você é. E ser quem você é. E é nisso que o mapa ajuda. Eu acho que é libertador também, a partir do momento que você se reconhece, você fala, ai, né? Eu acho que você se sente completa. Mas foi o que você falou, você estava sentindo que faltava uma coisa em você, e quando você descobriu aquilo, hoje eu imagino que você é muito mais feliz, né? Totalmente mais feliz, mais realizada, mais autoconfiante, né? Porque eu encontrei aquelas pecinhas que faltavam, meu lugar no mundo, sentei na minha cadeira, vamos dizer assim. E é quando a gente começa a olhar, porque, por exemplo, vou dar um exemplo da minha transição com o direito, tá? Uma pessoa que é advogada, você concorda comigo que por mais inteligente, capaz que ela seja, ela precisa de determinadas habilidades para cumprir aquele papel. E muitas vezes, infelizmente, a gente não é muito educado a escolher uma profissão de acordo com as habilidades natas daquela criança, daquele adolescente, né? A gente escolhe muito pelo só uma questão financeira, e não que não seja importante, porque eu levo sempre isso em consideração, mas nós olhamos muito como algo muito prático. Mas trabalho é uma das atividades que mais vão tomar o tempo da sua vida. E muitas vezes, quando você está nesse lugar, que você sente que as suas habilidades são Y, mas o que o trabalho pede é X, você começa a duvidar se realmente aquela habilidade Y é importante. E aí que começa o que acontece com muitas pessoas, um declínio na autoestima, uma comparação. E aí começa a achar, por exemplo, tem algumas pessoas que não vão conseguir ir mais pra frente na vida, carreira, relacionamentos, né? Porque falta nelas realmente aquela vontade. Por quê? Porque elas estão desconectadas, então não faz muito sentido progredir ali dentro. Entende? E aí quando as pessoas, no caso, porque isso é o trabalho hoje da Reisla, e as pessoas te procuram, e aí você faz o mapa astral e ajuda a pessoa a se encontrar nisso aí. Exatamente. Um caminho para ela seguir de uma forma mais leve, mais feliz, vamos falar assim. Exatamente. O meu trabalho é ajudar essa pessoa a reconhecer os talentos que ela traz, que eu chamo muito também de talentos ocultos, que é aquilo que a gente faz, é tão natural que você não vê valor. E é exatamente isso que está conectado ao seu propósito. Então, o meu trabalho hoje é ajudar essa pessoa a olhar para ela mesma, falar, eu tenho tudo isso, isso é importante, valorizar, porque você não consegue encontrar o seu propósito se você não está com amor próprio em dia. Então, o primeiro trabalho é esse de valorização. E aí que a gente cai nos signos, né? A gente fala, é sobre ser um taurino. Você fala, tem gente que não se identifica com o signo. Às vezes o trabalho vai ser ajudar essa pessoa a cavar dentro dela o julgamento que ela tem com o próprio signo. Entendi. Para que ela manifeste aquelas características e se sinta mais completa, se sinta ocupando o seu lugar no mundo. Eu, por exemplo, sempre gostei, da área da beleza. Desde nova. É muito touro. Olha aí. E aí, eu tive essa facilidade. Não significa que todas as pessoas teriam essa facilidade de se encontrar da forma que eu me encontrei. Infelizmente, não. E aí elas ficam meio perdidas, assim, no caminho. Eu tenho certeza que esse é um dos meus caminhos, essa área da beleza. Mas se eu fizer o meu mapa, eu posso encontrar coisas que eu nem imagine, tipo assim, sabe, coisas novas pra mim, áreas novas, uma nova profissão, ou não? Realmente, você acha que já pode estar destinado isso pra mim, assim? Então, eu percebo o propósito como algo muito fluido. Então, você caminha e novas portas vão se abrindo. O mapa, ele pode te ajudar, sim, a perceber outros talentos que você está negligenciando. Ou, às vezes, novas formas de atuar na mesma área que você está. Porque, às vezes, não é sair da beleza e ir para a medicina. Às vezes me falta um pouco mais, parece que eu quero colocar mais coisa aqui para fora, não estou entendendo, quero mais propósito, né? Muitas vezes fala assim, nossa, eu amo meu trabalho, mas parece que agora eu quero ajudar mais as pessoas de uma forma diferente.
E aí, através do seu mapa também, a gente traça estratégias para você reconhecer, muitas vezes, que essa é uma chave linda, 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 sou apaixonada, estão vendo, né? Que é que muitas vezes... Ela fala, o olhinho vai até brilhando, gente. Sim, porque eu sou realmente apaixonada com o meu trabalho. E essa é a parte mais linda, né? Muitas vezes, parte do seu propósito vai ser aquilo que mais te causou dor. Que foi exatamente o que eu te disse, né? O meu propósito é fazer uma transição de carreira, ajudar as pessoas, porque isso me causou uma dor gigante. Então, as dores... E você tem propriedade também para falar sobre aquilo que você passou, né? Exato. Sabe um exemplo que eu sempre dou muito? Se você tiver com uma dificuldade, você é péssimo em algo. Então, imagina aí que você é péssimo em desenhar. E aí tem um artista que ele fala, nossa, eu nem sei como é que eu desenho, porque eu sempre vim com isso de ser desenhista e é natural para mim. E aí chega outro e fala assim, Ive, eu era péssimo também. Mas aí eu fiz isso, e hoje eu desenho dessa forma. Quem que você vai procurar? Aquela pessoa que pra ela... Nasceu com dom? Nasceu com dom? Ou aquele que te entende? Desenvolveu, né? Aquele que olha pra você e fala assim, eu sinto a sua dor. O que sente a minha dor. Vou procurar essa pessoa. Você vai se sentir menos julgada, mais confortável. Com certeza. E muitas vezes a gente negligencia nossas dores. A gente tem até vergonha delas, né? Sim. E o mapa também, ele vem pra te mostrar isso. Até as suas dores têm relação com o seu propósito. Às vezes você nem tá no lugar errado. Às vezes você só tem que ter coragem pra trazer um pouco mais de tudo aquilo que você viveu. E trazer pro mundo sem julgamento. E aí sim você começa a atingir várias pessoas. De uma forma mais profunda. Você se conecta, porque a gente se conecta com aquilo que é verdadeiro. Sim. Então a gente chama de essência, né? A essência, que é o objetivo do mapa é encontrar a essência. A essência é quem você é sem julgamentos, tanto daquilo que é bom, quanto daquilo que parece difícil. Sim. E pra gente fazer o nosso mapa, Hazel, o que a gente precisa, assim? Precisa saber horário e data, né, do nascimento, o que mais? O que precisa pra gente fazer um mapa astral? Então, para fazer um mapa astral é indispensável horário de nascimento, tá? Então, além do dia do nascimento, a gente precisa do horário de nascimento e a gente precisa tem que ser exato. Olha, variação de alguns minutos não importa. Então, por exemplo, uma variação de 10 minutos não é tão grande assim. Mas o ideal é que seja o mais próximo possível, né? Que geralmente a gente encontra na certidão de nascimento. Ou documentos de hospital. Algumas mães da minha mãe guarda todos. Então a gente tem os documentos ali. E o local de nascimento. Não o hospital. Porque muita gente manda cidade, o nome né? do hospital. O local, cidade. Então o que precisa é horário, data e o local de nascimento. Exato. Somente isso? Sim, porque é como se a gente fosse tirar uma foto do céu do momento que você nasceu. Os programas... eu ganhei isso de fã-clube, eles me mandaram, não sei como, um quadro, como que o céu estava exatamente no dia que eu nasci. Então, porque a gente tem ferramentas hoje, como o universo, ele tem, vamos dizer assim, o nosso sistema solar, ele tem um ritmo próprio. Por exemplo, o que é um ano para nós, né? A Terra dando uma volta em torno do Sol. Então é como se fosse tudo cronometrado. Os programas de astrologia, ele consegue voltar no tempo, vamos dizer assim. E pegar a imagem. E pegar aquela imagem de acordo com o cálculo de onde aquele planeta estava naquele momento. É por isso que a gente precisa, porque é como se a gente fosse parar no tempo e espaço aqui e tirar uma foto de quem está nascendo agora. Entendi. Por isso precisa desses dados. É bem prático mesmo a parte dos dados. E uma outra questão, uma outra dúvida que eu tenho, acho que vai ser interessante perguntar. O mundo tem milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu nasci no dia 25 de abril, sei lá, acho que 9h30 da manhã, 10h30, 10h32, não sei. Enfim, eu sei que tem outras crianças na época que nasceram também na mesma data e no mesmo horário. Ou seja, aquela pessoa também é taurina. Eu tenho algo já, imagino, um destino na minha vida, as minhas coisas levando para o signo, assim, que já é meio predestinado, vamos falar assim, não sei, talvez. Sim. Uma pessoa que nasceu no mesmo horário, na mesma data, um homem, sei lá, é a mesma coisa? Como é que funciona isso? Porque são pessoas diferentes, mas aí tem a mesma data, o mesmo horário, o mesmo signo. Entende o que eu tô te perguntando? E ele é bem comum. O que acontece? Nós temos o signo, temos a configuração, mas a gente precisa levar em consideração a história dessa pessoa. Né? Então, a pessoa ela tem o mesmo mapa, mas ela vem de uma família diferente, ela vai ter uma criação diferente. Então, uma pessoa ela pode aprender, por exemplo, você pode ter pais
que te estimulem mais aos seus talentos naturais que outra pessoa que nasceu naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, não teve. Então você acaba sendo mais taurina que aquela pessoa, por exemplo. Entendi. E tem também como é que chama aquele outro negócio que a gente fala? É o signo? O ascendente, a lua, tudo isso. Porque a pessoa, se ela nasce no mesmo horário, no mesmo local, ela vai ter o mesmo mapa. Vai ter tudo, a mesma coisa. O que vai acontecer? Se você esbarrar um dia nessa pessoa, vocês vão ver que vocês vão se dar muito bem. E é isso que eu ia te falar. Quando eu vou conversar com alguém, eu falo, qual que é seu signo? Se a pessoa fala assim, taurino, eu falo, gente, eu já me sinto mais familiarizada com aquela pessoa. Isso é normal também, né? Super normal. De outros signos também se encontrarem e também sentir essa familiaridade. Isso é super normal. Inclusive, uma curiosidade é que, por exemplo, a gente tem a lua e nós temos o sol. Geralmente, melhores amigos, ou ascendente também. Por exemplo, melhores amigos você tem sol em touro e o amigo tem lua em touro. Exatamente porque eles têm a mesma afinidade, vamos dizer assim, né? Sim. Energia. Aquilo pra eles é muito forte. Aquele traço de personalidade é muito parecido, por isso tem uma afinidade natural. E aí você vai ter uma amizade que dura o resto da vida, porque as pessoas se entendem muito bem uma com as outras. Ai, que legal. Eu falei com ela que eu vou querer fazer meu mapa astral. Faz rapidinho? Como é que faz? Não. Existem... depende muito daquilo que você quer trabalhar no mapa, né? Então, tem atendimentos que eu faço uma forma de mentoria, eu vou ficar com você meses, dependendo do que for, que precise ali. Porque não é só sobre ler um mapa, também é sobre trabalhar aquilo que você tem de dificuldade dentro do mapa. Não são todas as astrólogas que fazem isso, mas é a minha missão com a astrologia, né? Então, é usar o mapa astral, como eu te disse, como uma ferramenta de diagnóstico, de trauma, de bloqueio, e ajudando a pessoa a trabalhar isso. Mas também, quando a gente fala de um mapa para autoconhecimento de forma geral, é um atendimento de cerca de 2 horas. Então é uma coisa que não demora tanto tempo. Não demora tanto tempo. Eu vou marcar com você pra gente fazer. Marca sim. E você vai ter isso pelo resto da vida, sabe? Porque não muda nunca, é aquilo. Não muda nunca. Que eu nasci... Você vai ter aquele diagnóstico da sua personalidade como um guia, tanto naquilo que você é muito boa, quanto naquilo que você precisa trabalhar mais, sempre trazendo mais consciência aí pro seu dia. E você intitula, assim, a astrologia como autoconhecimento mesmo, espiritualidade ou previsão? Existem ferramentas de previsão, tá? Então a astrologia tem essa parte do mapa astral, que é a parte que eu digo que é um raio-x da nossa personalidade, é o nosso manual de instruções. E temos a parte de previsão também. É a mesma ferramenta que é usada de formas diferentes, tá? Mas mesmo nas parte da previsão, eu vejo isso como autoconhecimento e espiritualidade. Porque a gente nunca faz uma previsão, que às vezes é um erro que as pessoas, né, uma visão errônea que tem. A gente não faz dentro da astrologia uma previsão para prever o futuro. A gente faz dentro da astrologia uma previsão para te trazer consciência de algo que vai te acontecer, para que você leve, né, vá para isso com mais autodomínio. Tá? Então, é muito difícil previsões super exatas, como as pessoas pensam, né? A gente vai prever um casamento, a gente vai prever uma morte. Deus que me livre. Eu não tenho vontade, vou ser pra vocês bem sincera, eu não tenho estrutura, Reisa, pra saber do meu futuro. Não tenho. De verdade, sabia? Porque eu sou muito ansiosa. Então, é igual você falou, não é que é 100% assertivo, mas vai que me leva ali pra um lado, você vai ter, ou você... Você tá entendendo? Aí acho que eu vou ficar naquela busca. Eu prefiro não saber. Você é do tipo que prefere saber ou não prefere saber? Então, eu vejo um pouco diferente a ferramenta. Então, eu vou te falar um exemplo que é a Revolução Solar. A Revolução Solar, quando você faz aniversário, você ganha um novo mapa astral. E ele dura até o próximo aniversário. Tá? Então, é como se fosse cada ano eu ganho um mapa novo. Mas o objetivo da Revolução Solar não é nem anular o primeiro mapa e nem te dar uma previsão de fatos que vão acontecer. Qual que é o objetivo dela? Sabe aquele ano? Tem uns anos, assim, que a gente entra e fala, meu Deus, esse ano, 2025, muita gente fala que foi aquele ano. A pessoa entrou em 2025 e saiu, assim, atordoada. Descabelada. De tanta coisa que aconteceu. O objetivo da Revolução é te ajudar a entender que esse vai ser um ano difícil. Ou esse vai ser um ano em que nos relacionamentos você pode estar um pouco mais cri-cri. Não é sobre o que vai te acontecer externamente. É sobre trazer consciência para o seu estado de espírito daquele ano. Entendi. Entende? Então é mais... Por isso que eu digo que é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu tenho clientes mesmo, né, que me mandam assim, falando, meu Deus, eu tava surtada, aí eu abri a minha Revolução Solar e eu vi que tá tudo bem, porque era exatamente o que eu ia sentir. Você traz um conforto. Um conforto, porque muitas vezes... Quantas vezes você passou por um momento muito difícil na sua vida e tudo que você queria era que alguém dissesse assim, vai ter fim. E a astrologia muitas vezes te fala, olha, é um ciclo.
vai ter fim. Então pega esse ciclo difícil e aproveita ele ao máximo para você crescer com ele. Não fica só negando o que tem ali. Porque muitas vezes, também é uma visão astrológica que eu gosto muito, muitas vezes a vida começa a fluir, porque nos tempos de baixa a gente está lutando contra a vida, ao invés de tentar entender o que ela está nos comunicando. E aprender com aquilo, né? Aprender. Amadurecer com aquilo. Exatamente. Outra coisa também que eu falei com a Reis, eu achei muito interessante, a gente estava conversando sobre isso com a câmera ainda desligada, mas eu acho legal trazer para cá para ela falar um pouco sobre isso. Ela começou a falar, mas a gente não aprofundou. Eu estava explicando para ela que antes dos meus 30 anos, eu sentia que eu era uma Ive. Pós 30 anos, eu senti que eu sou uma nova Ive. Claro que vem com a maturidade, com as coisas, a gente sabe disso, que já é natural mesmo. Mas eu sinto que talvez eu me perdi um pouco da Ive lá de trás e eu sinto saudade. Inclusive, eu levo isso para minha terapia, é um assunto que a gente discute muito. E eu trouxe essa questão para ela. Falei, Reisla, será que é por conta do nosso ascendente? Eu falando errado, gente, pra mim tudo é novidade. Certíssimo, maravilhoso. Ascendente. Será que é por conta do nosso ascendente, depois pós 30 anos, a gente pega mais o nosso ascendente do que o nosso signo solar mesmo? E ela me explicou que não. Ela tem uma explicação ainda mais profunda para isso, né? Sim, o que acontece é porque a gente tem o que nós chamamos de retorno de Saturno na astrologia. Então, cada planeta ele tem um simbolismo e Saturno representa maturidade. Tá? Então, quando nós chegamos nos 30, 29 anos, por que se chama retorno de Saturno? Porque Saturno estava num lugarzinho do céu quando você nasceu, aí ele andou porque ele é lento. Ele demorou 29 anos para chegar no mesmo lugar que ele estava quando você nasceu. E ali ele tá te chamando, falando assim, olha só, acabou a juventude, você se tornou oficialmente adulta. É por isso que nessa época, como a gente estava comentando, muitas vezes, vai chegando nos 28, 29, nós temos a chamada crise dos 30. Muito. Por quê? Porque você olha para o seu eu do passado, para o seu eu jovem, e começa a questionar suas companhias, o lugar que você está. Totalmente. Você disse algo também, né? Como você se posiciona, né? As suas posturas. E você começa a entender também que o mundo não é um parque de diversões. Tem muito isso também, né? Você olha a realidade nua e crua. Nesse momento, é muito comum, primeiro, 2 movimentos. Aquele movimento de, meu Deus, tá tudo perdido. Eu pensei que ia ser tudo muito fácil. Muitas vezes eu me sinto assim, tá? Eu pensei que ia ser tudo fácil, na verdade é muito difícil. E aí tem que tomar cuidado para não ir para esse peso, porque senão fica muito pesado a vida. Né? A gente pensa assim, tá, ser adulta é não brincar mais. Mas brincar é essencial para a vida ter cor. E quando a gente entende o que o retorno de Saturno quer de nós entendemos que a vida não quer te bater e falar, olha só, você não pode ser feliz a partir dos 30, tem só que ser adulto. Geralmente, o Saturno está associado para cada um a uma área da vida específica. E Saturno, ele quer te tornar mestre naquela área da vida, que é a área que você geralmente tem dificuldade, entende? Sim. Por isso que eu disse dos tesouros do mapa ali, que o seu propósito também é aquilo que é difícil para você. Então, quando chega o retorno de Saturno, a gente sofre essa limpeza, porque a vida falando, agora você não vai mais ficar performando um personagem, e você vai ter mais autoconfiança. Quem aí não chegou nos 30 e teve mais autoconfiança consigo mesmo? Isso tem. Então é por isso que falam que você se torna o seu ascendente, mas você não se torna o seu ascendente. Você só fica mais confiante para ser quem você é, e o ascendente é uma das partes mais visíveis disso. E isso, assim, é uma regra de que esse do Saturno que você falou é realmente os 29, 30 anos, ou tem gente que pode demorar um pouco mais para sentir isso, por exemplo, que eu venho sentindo? Ou não? Fez 30, normalmente isso já vai acontecer com a pessoa? Na verdade, existem idades críticas, vamos dizer assim. 30 anos todo mundo vai sentir, tá? Pode vir também por uma consolidação. Às vezes a pessoa com 30 anos tem um filho e aquilo ali é o que traz mais a responsabilidade. Com 30 anos se casa, mas 30 anos é um marco. E nós temos outro marco aos 35 anos também, que é o que nós chamamos do propósito de alma, que é quando a alma tem uma conexão a fazer, enfim, um pouco mais complexo. Mas dos 35 até os 42, a gente também está vivendo um ciclo que está muito relacionado à missão da alma. Até os 40? Até os 42. Até os 42. Eu vou te falar, tem hora que eu fico bem perdida, viu? Com algumas coisas. Eu falo, meu Deus, eu tô sentindo falta dessa Ive aqui,
de lá de trás, mas ao mesmo tempo não consigo ter os mesmos comportamentos. Eu vou fazer meu mapa e você falou que tem como resgatar também, né? Tipo assim, na minha nova versão, eu resgatar também as minhas raízes, né? Tipo assim, de quando eu tinha meus 28, 27 anos. Tem como resgatar. E isso que você está trazendo, Ivy, é tão bonito, profundo e necessário, porque a quantidade de gente que se sente perdido e julga isso, não fala pra ninguém, porque venderam pra gente uma ideia que é como se a gente tivesse obrigação de saber o que fazer sempre. Sim. Né? E a ideia do mapa é exatamente falar assim, olha, é difícil mesmo, a vida ela é uma série de improvisos, muitas vezes, mas você tem uma missão, e quando você se conecta com isso, te dá um ponto de destino, fica mais leve para você. Entendi. Agora fala pra mim a diferença entre o signo solar, né, o ascendente e o lunar. Não é isso mesmo? Isso. Tem esses 3 signos, não é isso? Não é, são signos, como é que é? Um é signo solar, o outro é o ascendente e o outro é o lunar. Isso. Como eu te disse, nós temos os 12 signos no mapa, lembra, né? Quando a gente estava conversando antes, temos os 12 signos. Alguns vão ser mais fortes, que é o caso dos 3 que você trouxe. Ascendente, lua e sol. Ah, tá. Eles estão mais fortes na personalidade da pessoa. Então, o sol é a essência. O sol é a essência. A essência da pessoa. O ascendente é o que a gente chama de máscara social. Máscara não quer dizer que a pessoa tá fingindo que é uma coisa que ela não é, tá? É só porque é óbvio, uma pessoa que te conheceu hoje não vai conhecer toda a Ivy, você não vai mostrar tudo isso. Talvez o primeiro impacto, vamos falar assim. É o primeiro impacto, é aquilo que as pessoas veem. Inclusive, o ascendente está muito relacionado ao corpo físico também. Ah, é? Porque é como se fosse, eu gosto muito dessa metáfora. Imagina que é uma roupa de mergulho que você coloca para experienciar o mundo. Então, o ascendente é aquela roupa de mergulho, que é como você se apresenta, é a primeira imagem que as pessoas têm de você. A casca, né? É a casca, exatamente. Esse é o ascendente. A lua está muito ligada ao mundo emocional. Então, ela vai falar tanto de aquilo que nos nutre emocionalmente, quanto aquela que é a nossa grande carência emocional. Então, a lua é um dos símbolos mais importantes exatamente porque fala também um pouco da nossa criança interior. Quando a gente entende a nossa lua, a gente se sente mais nutrido da gente mesmo, sabe? Consegue ter mais autoconfiança, consegue ter mais autonomia, menos dependência emocional. Tudo isso quando você entende o signo da sua lua, o posicionamento dela dentro do mapa. E aí, então, aí pode ser, por exemplo, o meu signo, que foi que eu falei, como é que foi? O signo solar, no caso, o meu é o touro. Isso. Aí, eu fazendo meu mapa, eu vou descobrir minha lua e vou descobrir o meu sol. Exatamente. Você também vai descobrir a sua Vênus, que é como você se relaciona amorosamente com as pessoas, né? Relações no geral. A Vênus também, ela tá muito ligada à estética, por exemplo. Você vai entender o seu Marte, que é o planeta da ação, como você conquista as coisas, aquilo que faz sentido, aquilo que te move. O Mercúrio retrógrado, você comentou, né? Tô louca pra falar sobre esse assunto com ela, a gente vai falar também. Mercúrio, comunicação. Então você também tem o seu Mercúrio dentro do mapa, que inclusive pode estar retrógrado, tá? Inclusive tá, não tá? A gente não tá no Mercúrio retrógrado? Ainda não, a gente teve um eclipse muito forte. Ai, meu Deus, eu achei que a gente já tava. Eu falei, pelo amor de Deus. Mas a gente tem, em média, 4 Mercúrios retrógrados por ano. E não é bom, né? O Mercúrio retrógrado. A gente diz que a gente fica mais melancólica, as pessoas normalmente voltam mais ao passado. Não é isso? É verdade ou é mito? Sim, é verdade, assim. Vocês vão querer me bater porque eu não vejo nada como ruim, né? Então as pessoas falam, Mercúrio retrógrado é horrível. Não é horrível, ele tem uma função. Toda vez que um planeta volta, por que ele traz o danado do ex, né? Tóxico, ai, gente, a gente sempre ouve falar sobre isso, que normalmente o Mercúrio retrógrado traz o ex de volta para a vida da pessoa, pelo amor de Deus. Exatamente, mas eu vou explicar para vocês agora, abraçar o coração de vocês, quem tá com medo do ex voltar no Mercúrio retrógrado, que é o seguinte, tudo que volta no Mercúrio retrógrado é uma chance de você finalizar um ciclo. Ah, é? Nada que volta. Pensa, se você não tem mais uma pendência com aquela pessoa, ela não tem por que voltar. Sim. Então, geralmente, o que volta no Mercúrio retrógrado é aquilo que tem uma pendência interna com aquela pessoa. Às vezes não é pra voltar com ela. Às vezes é uma mágoa, algo que você não compreendeu, e aí o universo te traz uma segunda chance de fechar aquele ciclo, de encerrar aquele ciclo. Gente, e assim, sobre essa questão, né, de Mercúrio retrógrado, vou um pouco mais além, não sei nem se tem a ver com astrologia, se, enfim. Questão que eu e minhas amigas, a gente comenta muito sobre, às vezes algumas me contam alguns assuntos que eu falo, cara, não é possível que isso aconteceu, sobre transmissão de pensamento.
esse trem existe ou esse trem não existe? Então, já não é o campo da astrologia. Não é, né? Mas eu vou te falar de uma forma espiritualista, que também acaba abrangendo a astrologia aí dentro. Nós vemos o mundo espiritual como uma réplica do mundo físico, né? Aham. Só que num nível de percepção maior. Então, estamos todos conectados. Quanto mais você tem proximidade com aquela pessoa, mais forte é a sua conexão, inclusive fora da matéria. Uhum. Então, transmissão de pensamento também é uma das bases da astrologia, porque nós dizemos que, por que dá certo o mapa astral? Por que a foto do céu do momento que você nasceu, que é muito aleatório, convenhamos, né? Aham. Vai descrever a sua personalidade. Porque você é parte de tudo que existe. Sim. Então, tudo é um reflexo. Os nossos amigos, as pessoas queridas, elas também estão conectadas a nós, mesmo que fisicamente não tenha nenhuma linhazinha saindo uma para outra. É porque isso acontece muitas vezes, alguma amiga minha me conta, amiga, eu tava pensando, sei lá, demais em você e hoje você me ligou, você mandou mensagem, ou às vezes, amiga, tinha tempos que eu não via fulano de tal e essa noite sonhei com ela ou com ele encontrei. Eu falo, gente, é muito de novo, né? É muita coincidência isso. Então é uma coisa que a gente fica pensando, será que existe mesmo? Será que se eu tô pensando, sei lá, na minha irmã, no meu irmão, em alguma amiga, sei lá, e ele também tá pensando em mim, ela também tá pensando em mim, aí a pessoa vai e aparece do nada. É muito estranho, né? É muito... E existem pessoas também, agora puxando um pouco para astrologia, que dependendo da configuração do mapa dela, vai ter uma aptidão maior a perceber essa comunicação. Porque é como se todo mundo se comunicasse o tempo todo. Mas, dependendo... Lembra que estávamos falando antes aqui dos signos de água. São signos mais sensíveis, perceptivos, estão ligados ao mundo espiritual. Geralmente, se a pessoa tem muita água no mapa dela, ela vai ser essa pessoa que o tempo todo parece que tá conectada, sabe? Que tá adivinhando que uma pessoa precisa de ajuda. Já te aconteceu isso? Alguém não tava um pouco triste, aí você chega e pergunta àquela amiga, amiga, você tá bem? Já. Com amigas minhas que eu sou bem próxima, assim, já aconteceu. Várias amigas às vezes me falam, nossa, logo hoje que você me apareceu era um dia que eu realmente precisava que você tivesse aparecido. Já aconteceu. E não é coincidência, né? Então, não, tem a ver com essa interligado, gente. Tudo tá interligado. E essa questão de, tipo assim, alguns signos, é verdade que, né? Alguns signos na relação ali amorosa tem chance de dar mais certo porque fulano com ciclano, tem chance de dar mais errado porque juntou ali dois signos que não se batem e acontece uma incompatibilidade. Isso tem a ver, isso não tem a ver. Sim, isso existe, tá? Mas é mais profundo do que só o signo, porque nós temos o mapa astral inteiro. Então existe uma técnica, uma outra forma de leitura chamada sinastria amorosa, que é quando nós pegamos o mapa de duas pessoas e combinamos. E aí você consegue ver as dificuldades daquele relacionamento, consegue ver os pontos fortes daquele relacionamento e consegue ver também se aquele vai ser um relacionamento duradouro, se aquele é um relacionamento para te fazer aprender, né? Alguma coisa específica. Agora deve ser complicado, né? Porque você imagina, junta um mapa aí de um casal e aí vê que não tem nada a ver com nada. Como é que faz isso? Como é que você... Então, na verdade, eu acredito muito que a astrologia, ela traduz a vida. Então, se você se conectou com aquela pessoa, alguma coisa tem ali. Vai ser impossível dizer, olha, não tem nada a ver. Claro que tem aqueles relacionamentos que a gente brinca, né? Que era mais um aprendizado, que você achava que não esperava, não queria. Mas a gente consegue sim ver quando essa compatibilidade, porque eu acho que seria mais sobre isso. Essa compatibilidade é uma compatibilidade de uma atração física ou é uma compatibilidade de valores para construir um relacionamento duradouro? E geralmente a pessoa que chega até mim buscando esse tipo de atendimento já são casais, né, estabelecidos ali que querem melhorar ainda mais o relacionamento, entender mais as dificuldades do parceiro para ter mais empatia. Então, dificilmente uma pessoa que está ali ficando com alguém, conhecendo alguém... Vai procurar fazer um mapa astral. Então, geralmente, é bem... Te digo que um casal é bem provável que ele chegue para um astrólogo e o astrólogo diga, separem. Não fala isso, não tem nada a ver, não. Porque a gente vai... Mas vocês podem pensar, falar, isso aí tem grandes chances de dar ruim. Olha, Ivy, sendo bem sincera, eu te digo, pela minha experiência, que assim, o casal que chega no nível de maturidade, de olhar e falar assim, Ivy, temos um problema, vamos buscar ajuda? Esse casal, ele já tem uma configuração mais estável, de evolução. né?
Claro que se esse casal chegar falando vamos separar, né, o que o astrólogo acha, não é nossa função. Uhum. Porque a gente não tem função de dar resposta pronta para ninguém. Uhum. A gente guia. Às vezes uma consulta ali pode mostrar que, na verdade, aquele problema que você acha insuportável no parceiro é a grande dor dele. Uhum. E exatamente quando você entende, nossa, isso aqui é o momento que ele tem mais dificuldade, ele não faz porque ele quer me machucar. Sim. Talvez isso possa virar o jogo do relacionamento e reverter mesmo uma chance ali de separação por Pra uma dar incompreensão certo, né? do outro. Agora vem cá, eu sou taurina. Quais signos, assim, eu sou comprometida, tá? Namoro, mas eu quero ver o que ela vai falar. Quais signos, assim, que não só para relacionamento, mas que tem um encaixe legal para amizade, para vida com touro? Tá. Claro que falando assim, como a gente disse, né, o mapa é muito mais profundo, mas no geral, assim, né? o que nós podemos dizer? Geralmente, os signos, eles têm uma afinidade muito grande com os signos do mesmo elemento. Então, por exemplo, Touro é um signo de terra, Capricórnio é um signo de terra. Uhum. As pessoas tendem a ter uma afinidade natural porque elas pensam e se comportam de uma maneira diferente, de uma maneira parecida, tá? Aí vou pegar o signo de terra mesmo. Signos de terra, eles estão muito preocupados com responsabilidade, estabilidade, segurança. Uhum. Agora, signos de fogo já são os aventureiros, né? Então, Sagitário, por exemplo, é grande aventureiro. Ai, meu Deus, o Luiz Miguel, meu filho. Pois é, e aí talvez tenha uma dificuldade quando uma mãe muito taurina olha para o filho muito sagitariano e pensa, meu filho é o responsável, por exemplo, né? Porque Sagitário tem muito isso. Então, não é sobre os signos se odeiam, é só sobre uma incompatibilidade de como as pessoas funcionam, né? Entendi. Então, Touro, signos de terra se dá muito bem. Signos de água também. Então, Câncer, aí, Peixes. Geralmente o namorado se dão é muito canceriano. Bem. Aí, ó, tá vendo? Agora, vamos falar um pouco sobre preconceito. Você já passou por algum preconceito pela sua profissão, atual profissão? Sempre. Sempre? Sempre. É uma profissão que as pessoas ainda, às vezes, é muito comum eu falar que eu sou astróloga e as pessoas perguntarem o que é ser astróloga, né? Ou eu falo, eu trabalho com signos e a pessoa diz, como assim? Tem como trabalhar com signos? Mas ainda tem muitas pessoas que veem a astrologia de uma forma muito superficial, muito banalizada e acaba tendo esse preconceito mesmo com a ferramenta como uma ferramenta séria de autoconhecimento, uma ferramenta terapêutica, né, que ajuda pessoas. Exatamente, um problema isso, né, ter esse preconceito, já que é uma ferramenta de autoconhecimento e nada melhor do que o autoconhecimento para a nossa vida, né, para nossa área amorosa, profissional, pessoal. Mas assim, Ivy, também tem a questão que é o que chamamos de astrologia pop. Tem a parte da astrologia, que é a parte da astrologia de meme, de brincadeira, que pega estereótipos, né? E essa é uma astrologia que eu sempre busco me posicionar muito contra ela. Porque ela vai fazer com que você tenha ideias negativas sobre signos, né? Estereótipos negativos, e ainda assim te distancia da ferramenta como uma ferramenta que te ajude. Então eu te diria até que muitas vezes o preconceito não é totalmente infundado. Ele vem mais de um uso incorreto socialmente de como essa ferramenta foi levada a público, né? Vamos dizer assim. Entendi. Então, para quem aí, ó, não sabe seu mapa, convido. Só chamar no Instagram? Tem só chamar no meu Instagram. No direct. Isso, @ReisLaRabelo, com Y. É só isso? Só isso. Só chamar ela lá no direct. E agora a gente vai finalizar aqui agora, gente, com um bate-bola bem rapidinho pra gente finalizar o nosso programa, que já tá dando nosso tempo, infelizmente. Eu amei muito, mas eu quero mais, tá? Vou te procurar. Fique à vontade, vai ser um prazer. Vamos lá, um bate-bola bem rapidinho. Astrologia, aí você já até me respondeu sobre isso, que é, na verdade, eu tinha colocado antes, né, que é um pouco dos dois, mas entre um e o outro que você precisa escolher. Astrologia para você é ciência ou espiritualidade? A astrologia, ela é totalmente espiritualidade, ela não é ciência. Não nos moldes cartesianos que a gente diz, né? Então ela é uma ciência espiritual, não uma ciência nos moldes que passaria pelo rigor científico. Entendi, tá. Destino ou escolha? Escolha. Dá para mudar o que o mapa mostra? Dá para potencializar tanto para o bem quanto para o mal. Signo mais intenso do zodíaco? Escorpião. Eu achei que era touro. O mais racional? Capricórnio. O que mais ama? Peixes. O mais difícil no amor? Te diria que não. Não tem? Por signo, não. Tem a dificuldade que a pessoa enfrenta
de acordo com a dinâmica do mapa dela. Mas por signo, não. O mais fiel? Depende do conceito de fidelidade. Mas eu diria que signos de terra, touro, é um signo assim, muito leal àquilo que ele estabelece na vida dele, aos rituais que ele estabelece. É verdade. O que demora para desapegar? Touro. Ah! Touro e câncer. Vou dizer que touro e câncer aí eles são mais difíceis para desapegar. São mais apegados. Câncer muito apegado emocionalmente, touro até materialmente, assim, aquele ambiente que ele tá. Touro tem uma conexão com a matéria muito forte. É verdade. O mais ciumento? Ciumento, escorpião e touro. São 2 signos bem ciumentos. É verdade. Touro é mesmo. O que finge que não sente? Aquário é um signo conhecido por mesmo? ser muito racional. Gente, eu achava que aquário era super frio, muito frio mesmo. Então ele finge que não sente? Ninguém não sente. A verdade é essa, sabe? Quando a gente vai ver profundamente, não existe de não sentir. Existe a forma como a pessoa lida. E a aquário, ele lida de uma forma muito racional com os próprios sentimentos. E o mais vingativo? Olha, aí eu vou dizer que é uma sombra do signo. Não estou dizendo que as pessoas desse signo são, mas escorpião, na sua sombra, ele tende a apresentar mais esse comportamento ali de querer revidar algo que não sai como ele esperava. E na sua opinião, todo mundo deveria fazer um mapa astral? Eu sempre digo, Ive, que para mim o mapa astral, ele devia ter vindo no ensino médio, quando a gente já tem uma aula, né? Exatamente. Nossa, eu já tenho uma base assim para entender a mim. Tá, vamos fazer um mapa, porque você vai cortar muito caminho, vai evitar muito sofrimento, vai ter uma autoestima bem mais consolidada com o conhecimento do seu mapa. E eu vou te pedir para a gente finalizar, Reisla, para você deixar um conselho valioso para o nosso 2026. Olha, o meu conselho para 2026 é: não procrastine a sua falta de rumo na vida. Olha! Às vezes a gente tá numa situação, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja uma situação de vida, que a gente se sente estagnado, que sente que falta algo, como eu te disse lá atrás, que aconteceu comigo no trabalho, e tenta se anestesiar. Tenta buscar coisas externas que vão preencher aquilo. Mas no final, quando você deita na sua cama, no seu travesseiro, você sabe que nada fora preenche. Então, meu conselho é exatamente esse. Se você está sentindo um vazio, uma falta de rumo, busca ajuda. Pode ser astrologia, eu estou aqui com todo prazer, com todo amor para te ajudar com essa ferramenta, mas pode ser qualquer outra ferramenta que você se sinta conectado, mas não deixe de buscar ajuda, não espere ficar mais difícil de lidar. Mais pesado, né? Exatamente, porque não vai passar. Te digo como uma profissional que quando algo deixa de fazer sentido, não é porque a sua vida perdeu sentido, é só porque você precisa ajustar a rota. E a vida é tão curta, né? A gente tá aqui para ser feliz, né? Exatamente. Maravilhosa. Ai, Reisla, muito obrigada por ter vindo, ter aceitado o convite. Você é maravilhosa, fala super bem. Fiquei com muita curiosidade para fazer o meu mapa. Vou fazer com você, viu? Venha, todo prazer. Já vamos agendar esse horário. Ai, gente, obrigada de todo coração, viu? E a gente vai ficando aqui com o nosso Conta Pra Ive, com esse papo maravilhoso que nós tivemos com a Reisla. E, gente, toda quinta-feira, às 8 horas, no canal do YouTube, a gente se encontra. Beijo, tchau!